Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Vão participar comentando, analisando as notícias com você, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o cientista político Fernando Chagas e a gente recebe como convidado o deputado estadual Caio França, do PSB. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Paulo. Prazer estar com vocês aqui. Vamos começar falando sobre canabidiol, né? O que você quer perguntar para o Caio, hein, Benjamin? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e quem nos escuta e nos assiste à noite, boa noite. Eu acho que é uma honra a gente poder discutir alguns assuntos sem essa pecha que estava vivendo o Brasil da direita e esquerda, do conservador e progressista. A gente, eu que sou médico particularmente, remédio, medicamento, não tem ideologia. Existem dois tipos de medicamentos, os que funcionam e os que não funcionam. Precisava alguém, e acho que aí, Caio, você tem um ônus e um bônus. Teu grande defeito é a juventude. A tua melhor qualidade é a juventude também, porque você está arejando uma assembleia que é complicada. A minha pergunta é muito simples. Como você convenceu um governador conservador, não é raiz, é um bolsonarista Nutella, a aprovar a tua lei? Muito bom. Bom, com relação ao governador, primeiro eu preciso fazer um relato aqui muito sério em relação a ele. Em nenhum momento, porque ele me chamou um dia antes de sancionar a lei, em nenhum momento ele falou para mim se eu ia votar assim ou assado na legislatura dele, qual seria meu posicionamento político. E ele sabe... Você é o autor do projeto da lei que autoriza o Sistema Público de Saúde a distribuir esse medicamento à base de canabidiol. Exato. E foi aprovado na outra legislatura e mudou o governo. Além de tudo tem isso, né? Eu tentei que o Rodrigo Garcia sancionasse a lei, porque ele teve aí uns 10 dias como governador, mas ele preferiu não emitir opinião, porque achou que era uma lei que podia gerar polêmica e que deixou para o próximo governo. Mas voltando ao governador Tarcísio, ele me chamou para poder dizer primeiro que, assim, olha, Caio, pouco importa como é que vai ser o seu posicionamento na Assembleia em relação às pautas que eu vou ter. E aí eu acho que com certeza pesou muito nele, Benjamin, o fato dele ter um sobrinho que faz uso da cannabis medicinal. O sobrinho dele tem síndrome de Dravet. E ele me confessou isso, primeiro individualmente, e disse que falaria isso no momento de poder fazer a sanção oficial. Então, ele falou que olhava para a lei, e um monte de gente falando para ele vetar também, porque não eram só pessoas defendendo a sua sanção, mas ele olhava para a lei e via o sobrinho dele, tendo 30 crises de convulsão por dia, usando capacete aos 15 anos, e os filhos dele, primos do sobrinho, aprendendo a lidar com as convulsões que o menino tinha. E aí o menino passou a utilizar a cannabis medicinal e praticamente zerou as convulsões que ele tinha. Daí em diante, eu acho que, óbvio que isso tocou no coração do governador Tarcísio, além de outras coisas mais. Ele falou para mim também que defende o uso da cannabis medicinal, já tinha sinalizado isso ao longo da sua trajetória, e ele sancionou a lei, fiquei muito contente, foi uma cerimônia forte, assim, emocionante, não só por esse fato, mas tiveram outras mães e pais de pessoas que utilizam a cannabis medicinal que participaram conosco. Então, assim, o convencimento se deu na prática, como acontece em muitos casos, viu, doutor? Até eu uso como lema nessa minha jornada pela aprovação, tanto na Assembleia e depois pela sanção, que é para não esperar precisar para apoiar. Porque é claro que quando você precisa e você passa a defender a pauta, não deixa de ser importante, mas para não precisar que alguém do seu entorno precise para você poder passar a defendê-la. Agora, Caio, depende também da Anvisa? Depende da aprovação da Anvisa ou pode ser essa autorização estadual só? Exato. A Anvisa já aprovou. Esses remédios já são autorizados pela Anvisa, Paulo. A lei é disponibilização na rede pública. Exatamente. Apenas dos medicamentos que já são autorizados pela Anvisa. Inclusive, a lei é muito clara a esse respeito. Foi formado um grupo de trabalho ontem com componentes da Anvisa participando para poder regulamentar essa lei, para explicar para as pessoas como é que vai se dar esse fornecimento, quem vai fazer, quem vai poder receber e quem pode prescrever. Então, os medicamentos que estão incluídos na minha lei são só medicamentos que são autorizados pela Anvisa. Inclusive, se tiver um novo medicamento aprovado pela Anvisa, daqui uma semana, ele também pode ser incluído. O que tem, e foi muito gentil do governador também, é que existe um órgão no governo federal, no Ministério da Saúde, chamado Conitec. Esse órgão é responsável pela inclusão dos medicamentos no SUS ou não. O governador passou a mão no telefone, falou com a ministra Anísia
e perguntou: ministra, estou com um projeto de lei aqui nas minhas mãos, amanhã é o prazo para definir se eu sanciono ou não. O projeto diz respeito à inclusão dos medicamentos à base da cannabis no SUS. Sanciono ou veto na sua avaliação? E a ministra falou: sanciona, governador. Sanciona porque é uma pauta que eu vou avançar aqui no Ministério. Não teremos retrocessos em relação a isso. E São Paulo precisa estar à frente dos demais entes federados aqui do Brasil. Então, sim, tudo conspirou a favor naquele momento. Aí vocês estão vendo a entrega do abaixo-assinado que eu entreguei para ele. A gente, em 15 dias, conseguiu mais de 50 mil assinaturas de forma virtual, além de outras entidades que apoiaram, OAB, sociedades especializadas de medicina, e, enfim, além da mobilização virtual que a gente conseguiu fazer também com muita gente. Então foi um dia bem especial. Fernando, o governador Tarcísio, nesse caso, dá um exemplo interessante de quebra dessa discussão ideológica. A questão de interesse público não pode ter se é de esquerda ou de direita, progressista, liberal, conservador. O governador, ele governa para todos, o presidente também governa para todos, como o prefeito. Mas um ponto importante ainda, a lei foi promulgada, foi sancionada, porém muitas leis dependem de uma regulamentação para entrar em vigor. Vai haver uma regulamentação ou a lei já está em vigor e em eficácia? Então, só lembrando aqui que eu acho que é importante falar, foi a primeira lei do governador Tarcísio sancionada ao longo do seu governo. Então, tem um simbolismo muito grande. Tem sim, Chagas, no projeto que eu apresentei, eu avancei um pouquinho no que diz respeito à regulamentação. O Tarcísio vetou essa parte que eu apresentei. Então ele sancionou os principais artigos que criam a política pública, que não é só o fornecimento, viu, Paulo? É importante esclarecer também que a própria lei prevê a capacitação de profissionais da saúde do SUS em relação à prescrição desses medicamentos, porque ainda é um tabu para muitos médicos. Está aqui o doutor depois que pode até falar a esse respeito. Mas nós teremos uma regulamentação que tem 45 dias para se dar a partir da criação desse grupo de trabalho que foi criado ontem. Então, terça-feira, se não me engano, dia 13, né? Foi ontem? Anteontem. Anteontem, então, foi publicado o grupo de trabalho com diversas entidades e instituições que farão parte para poder regular essa legislação, para poder garantir o acesso às pessoas. A última vez que você veio aqui, você disse que o governador ia sancionar, mas você não tinha eu estava ali. Garantir, né? Eu precisava pelo menos vender a esperança de que ia sancionar, né? Porque a pressão para ele vetar foi muito grande de algumas alas que o apoiaram. Então, por esse motivo também, eu faço questão de poder exaltar a decisão do governador, que veio de encontro à ciência, à saúde, à vida, nesse caso especificamente. Essa pressão é mais dos religiosos? A bancada o grupo na Assembleia que mais deu trabalho para poder avançar foi a bancada evangélica. Eu preciso fazer ressalvas com algumas exceções. Eu sempre cito ela porque eu acho que foi muito simbólico para mim. A deputada Edna Macedo é minha colega deputada, irmã do Edir Macedo, que é o pastor presidente da Universal do Reino de Deus, votou a favor do nosso projeto. Claro que teve vários deputados ligados à igrejas evangélicas que votaram contra e atrapalharam, né? Usaram os artifícios de obstrução no plenário, nas comissões, para não permitir que o projeto avançasse. Mas poucos ajudaram também, mas eu acho que, com certeza, essa parte trabalhou pelo veto. Fernando Chagas, tem um assunto que tem uma característica parecida com essa, né, de juntar o governo federal com o governo estadual e a família França, que é a construção da ligação seca do túnel entre Santos e Guarujá, né? Porque o governador Tarcísio, que é bolsonarista Nutella, né, não é raiz, ele é favorável à construção do túnel. E o pai do Caio, Márcio França, que foi governador, que foi prefeito de São Vicente, ele garante que dessa vez o túnel sai. Você acredita no túnel? Eu aposto muito na saída do túnel, independentemente da desestatização da autoridade portuária ou privatização da autoridade portuária. No meu modo de entender... Porque o investimento do túnel estava colocado como uma cenoura na frente do burro da privatização da autoridade portuária. E aí que é a minha discordância. É um chamariz, Isso. Né? O túnel ligando Santos, Guarujá, no meu modo de entender, não é uma questão de atividade portuária, nem de comércio exterior, mas uma atividade de mobilidade urbana.
Então, eu vejo que pode muito bem separar. Eu acredito que o Márcio França, ministro dos Portos, deverá fazer essa separação. Deverá ter o túnel, independentemente de você mexer no modelo da autoridade portuária. O porto está privatizado, os terminais estão privatizados. É a operação. A discussão era da autoridade portuária. Eu, de certa forma, sou contra a autoridade portuária ser privatizada. O que pode fazer é delegar, por exemplo, a dragagem. Delegar a dragagem por 20 anos. Isso mesmo, a sinalização da perimetral. Porém, a autoridade portuária, no meu modo de entender, deve ficar com o governo federal, com a União, e inclusive ela pode dar lucro. Não é a sua finalidade, mas ela pode dar lucro. E que esse dinheiro que a gente chama de lucro pode muito bem ser investido no porto, inclusive nessa circulação de veículos pelo túnel entre Santos e Guarujá. Ô Caio, no almoço de domingo, o que teu pai falou desse assunto, hein? Pô, esse almoço de domingo tá demorando para sair, viu? Ele tá rodando muito aí. Eu vi ontem, estava no Espírito Santo, mas é muito parecido com o que o Chagas falou, acho que está em consonância aqui com isso. Penso que o governo federal já deu sinais de que, apesar da divisão ideológica, tanto o governo de São Paulo como o governo federal são favoráveis. É o momento em que os dois são favoráveis. Assim, né? Favorável ao túnel, eu penso que qualquer pessoa em sã consciência vai ser. O problema é quem vai bancar essa história. Hoje, a perspectiva do projeto é que custe de 3,5 a 4 bilhões de reais. E acho que o governo federal tem como começar essa obra já, porque tem hoje no caixa da SPA, antiga Codesp, 1 bilhão e 700 milhões. Então, é um valor significativo para você poder iniciar, por exemplo, uma obra como essa. Acredito que também não estará atrelado a nenhum outro serviço ou a nenhuma privatização, porque, como foi dito aqui, assim, o próprio governo federal e a tese que venceu a eleição do presidente Lula é uma tese que desde o início falou que a autoridade portuária deve permanecer com o poder público para dar o tom, para poder orientar como vai ser. Possível sim fazer concessões de serviço, como a gente já citou aqui, mas é possível e tem condição de poder fazer esse túnel de forma a usar o recurso que está hoje no caixa da SPA, garantindo que as outorgas de renovações de terminais possam ficar no Porto de Santos e investir, porque não tem muito sentido, na minha avaliação, você juntar tanto dinheiro assim, com uma perimetral do jeito que está. Se você estivesse juntando dinheiro numa melhor condição, você está lá no Porto com 1000 maravilhas, mas não é essa a realidade do Porto de Santos. Vai investir os recursos exatamente. Que são excelentes. Agora, Caio, você acredita que o túnel sai com o VLT? Não no mesmo passo, acho que o túnel chega antes do VLT. Mas um espaço com a perspectiva, VLT no sim, túnel? com certeza, isso tem que ter. Inclusive está previsto no projeto que tem se desenhado, o governo do Estado... que começa a ser apresentado hoje, né, para o governo do Estado. O governo do Estado vai apresentar, porque na verdade lá atrás quem apresentou esse projeto foi a Dersa, que inclusive é o projeto que o próprio governo federal depois meio que abarcou e que hoje diversas empresas inclusive falam a esse respeito. Eu já vi aqui um vídeo, né, ilustrativo, acho que todo mundo deve ter visto da Baixada, da Associação dos Engenheiros aqui de Santos também, falando a respeito. Então tem que ter a previsão do VLT, mas também não pode ser condicionante ao mesmo tempo. Acho que o túnel tem condição de poder sair antes do VLT. O Benjamin já foi secretário de Saúde em Guarujá, morando em Santos. Essa travessia é uma travessia de 30, 35 mil veículos por dia, em média, transversal ao trânsito de entrada e saída. São 15, 20 navios que entram e outros 15, 20 que saem todos os dias. Né? Não tem nenhum sentido essas duas travessias serem mantidas dessa maneira. Inclusive, nos últimos meses, houve a entrada de navios muito grandes, com mais de 300 metros em Santos, que interrompem a travessia de balsas. Aí o médico não chega para a cirurgia, o aluno não chega para a aula, não é, Benjamin? O secretário não chega para trabalhar, o prefeito briga lá, né? Você sabe que o secretário sempre chegava porque ele trabalhava no contrafluxo. Eu ia quando voltavam e voltava quando ia. Só para dar uma colher torta de um ginecologista nesses assuntos,
Porque eu gosto muito de ler. O Chagas falava no intervalo que gosta, eu também gosto. Eu gosto basicamente de história. O Porto de Santos já foi totalmente privatizado. Ele é construído pela família Gafren-Guilly, com uma outorga de Dom Pedro II, e foi durante há 50, 60 anos, eu sempre erro os números, uma entidade privada. E era conhecido como sendo polvo, aquilo que estrangulava, pegava os recursos de Santos e mandava para o Rio de Janeiro. O Palácio das Laranjeiras foi construído com o dinheiro do Porto, o Copacabana Palace, etc, etc. Já foi totalmente governado pelo governo quando acabou. Hoje ele vivencia, que talvez seja o melhor dos mundos. Uma parte é privada, as concessões foram feitas, mas a autoridade é de quem tem que exercer a autoridade, é o governo. Para jogar a pitadinha de conversa, nós não discutimos qual governo. Se a gente lembra historicamente, quando a então prefeita Thelma era prefeita de Santos, havia uma cobrança de que houvesse a municipalização ou a regionalização da autoridade portuária. Ponto 1. Ponto 2. Eu gostaria muito de estar vivo, eu não tenho a longevidade que Paulo tem, 10.009 anos, para ver o túnel saindo, junto com a nova Vila Belmiro. Acho que são as duas marcas emblemáticas que unem essa bancada. Este túnel, ele é factível e ele é necessário. O Paulo colocou mesmo, a vida econômica, tanto do Guarujá quanto de Santos, é extremamente afetada pela ausência do túnel. Inclusive, seria uma saída para o congestionamento do nosso litoral, teria uma outra opção de transitar até para ir para São Paulo. O grande problema, e aí eu provoco o Caio, é assim, quando meu pai era jovem, havia uma reclamação nessa região. A Ponte Pênsil não dava a vazão para o fluxo entre Santos e São Vicente para a Praia Grande. Paulo Maluf fez a nova ponte, se elegeu no que quis durante 20 anos em cima dessa ponte. Quem fizer o túnel ganha politicamente essa região. Oxalá que o Ministério dos Portos tenha uma ação muito forte nisso. E a gente tem noção também da importância que isso tem para a região. Eu diria que a obra mais marcante que a gente tem aqui para a região e com certeza aqueles que... Nova Vila. Verdade. Aqueles que conseguirem tirar esse projeto do papel, porque também tem muitos projetos, histórias, disposição, vontade, mas a verdade é que não tem obra iniciada ainda. Então, por isso que eu também tenho muita cautela ao ficar divulgando que vai ser amanhã, depois e tal. Acho que o ministro Márcio França sabe muito bem da importância que tem isso para a região. E não teve almoço de domingo ainda, né? Não teve almoço de domingo ainda. Depois que o filho do ministro consegue o governador bolsonarista aprovar a lei do canabidiol, é ele o homem. Só um ponto também em cima do laço, né? O Márcio França, ele foi inovador em São Vicente, né? Vamos ver se ele vai ser inovador na Baixada Santista. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, participam como comentaristas o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o cientista político Fernando Chagas e a gente recebe o deputado estadual Caio França. Já que é política, vamos perguntar para o Chagas para fazer uma análise, para depois o Caio. O Caio deve estar assustado, que o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que em março ele volta diz que vai comandar a oposição. Ontem saiu uma pesquisa, genial, né? Genial. Que mostra o presidente Lula com 40% de aprovação nesse primeiro mês e meio de governo, e 24% de irregular, então 2/3 pode ser coisa de aprovação. E a primeira-dama Janja, apesar de tudo que se fala dela, com todas as fake news nas redes sociais, ela tem uma aprovação maior do que a do Lula. Como é que você vê esse quadro, principalmente por conta da polêmica da taxa de juros, 3,75%, o Lula batendo no presidente do Banco Central? É importante você tocar nisso, né? A questão da taxa de juros, que a gente tem discutido muito, principalmente na questão de ser inadmissível, é inadmissível uma taxa de juros de 8% reais.
Em nenhum lugar do mundo. Se você pegar os 13,75, descontar a inflação, sobra 8%. Arredondando 8%. O mais próximo é o México com 5%. E o pior, ninguém até agora explicou porque nós temos uma taxa de juros de 13,75%, 8% reais. Mas isso é um assunto para nós. Agora, Fernando, na segunda-feira aqui na Rede Cultura, no Roda Viva, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele tentou associar a taxa de juros alta a um bem-estar social com o afastamento da inflação que castiga muito a pessoa de menor renda, né? Eu acompanhei atentamente, até porque é minha área, né? Ele não explicou por quê que a taxa de juros eleva o pagamento da dívida em 150 bilhões num ano e diz que a PEC da transição de 170 gera inflação. Então, 170 bilhões na PEC da transição gera inflação. Agora, este ano, se manter a taxa de juros de 3,75, nós vamos ter um pagamento do serviço da dívida. O que é pagamento do serviço? É pagar só os juros em 150 milhões e não gera inflação. O problema não está aí. O problema está que uma inflação de 6% não cabe. É isso que nós temos que discutir. Não cabe uma taxa de juros de 3,75. Por que isso? É a dívida pública? A dívida pública nossa é em real, não é em dólar. Portanto, não vai ter calote. E do outro lado, a inflação não é de consumo, a inflação não é de demanda, a inflação é de oferta, preponderantemente de oferta. E você não combate uma inflação de oferta por falta de suprimentos com taxa de juros. Então, isso tem que ser debatido. Agora, isso é um assunto político, economista, especialista em finanças públicas. Interessante que também foi feita uma pesquisa, 60% da população não tem nenhum conhecimento sobre taxa de juros e IBC. Ela está preocupada com outras coisas, ela está preocupada com o dia a dia. Então, o presidente Lula, que usou isso para a política e foi muito criticada por nós, que vivemos esse mundo, não afetou a população. A população está querendo o quê? Aumento do salário mínimo, quer a distribuição de renda e quer comida na mesa. Bom, vamos saber se o Caio se assustou aí, que o ex-presidente disse que vai voltar para comandar a oposição, Caio. Eu acho que ele tem que voltar para o Brasil mesmo, né? O que seria estranho é ele ficar nos Estados Unidos, meio que se acovardando a voltar para o país em que ele presidiu e teve uma votação alta, né? De praticamente metade do país. Então, eu penso que ele é uma figura que ainda consegue movimentar bastante as massas, agora tem que ser julgado também pelos crimes que foram ocorridos no governo dele, assim como outras personalidades também foram. Só voltando aqui a esse tema dos juros, Banco Central, autonomia, o que me chama a atenção, a gente chegou a comentar sobre isso, é que esse era um tema que o presidente Lula vinha falando ao longo da sua jornada na campanha, que ele queria fazer com que o país voltasse a ter mais consumo e tal, e claro que esse aumento é totalmente na contramão do que ele pensava. Então, acho que vale a pena refletir não sobre a autonomia do Banco Central, mas sim sobre o tempo de mandato de pessoas que têm posicionamentos antagônicos àqueles que elegeram. Porque eu acho que mesmo é possível você dar autonomia para uma pessoa, mas dentro de um mandato, porque pelo menos você deve ter pessoas que tenham compactuação de pautas. E a economia é a principal pauta, talvez, de qualquer governo. Ainda é novidade no Brasil, ela começou em 2021, né? E o mandato do Roberto Campos Neto, que não tem sentido mesmo você ter um presidente do Banco Central, como você está dizendo, com um alinhamento político. Exatamente. E um presidente da República com outro. Completamente contrário. 31 de dezembro de 2024. Então, metade do mandato Então, metade Lula, do né? governo. Então, eu vi que já estão aí tentando fazer pontes entre eles. Eu vi o Haddad agora falando que teve com ele. E, enfim, ele compreendeu as justificativas do governo e as perspectivas em relação ao posicionamento contrário. Mas, realmente, assim, essa autonomia ela pode ser mantida, mas desde que se tenha um alinhamento mínimo de condições de relacionamento, porque senão nós vamos viver metade do governo nessa briga entre o presidente da República, que cada coisa que ele fala tem uma repercussão muito gigante, muito alta, e um presidente do Banco Central indo para um caminho contrário ao que pensa o governo. O presidente do Banco Central ele faz parte de um grupo de WhatsApp dos ministros, quer dizer, a autonomia é meio relativa, né? Porque ele fazia parte do grupo
de WhatsApp dos ministros, porque ele também é ex-ministro, né, do Independência meio relativa, na verdade, né? Agora, quem deve ter se assustado com essa pesquisa aí da Janja deve ter sido a Michele Bolsonaro, né, Benjamin? Eu quero dizer que eu estou da mesa, assim, no sentido, eu sou totalmente contra a autonomia do Banco Central, vírgula. Não quer dizer que o presidente do Banco Central não tenha que ter independência. Quando você elege um prefeito, um governador, um deputado, ele coloca o ministro da Saúde, o secretário da Saúde, ponto. Que tem liberdade para exercer seu cargo com restrições. O final da história é o prefeito, o governador ou o presidente que vai determinar. Quando você ainda dá uma autonomia sem o mandato coincidente, vira o caos. Como neste caso, ele é ligado ao ex-presidente, que é o antagonista do atual presidente. E terceiro e último ponto, eu não conheço nenhum emprego no Brasil, a não ser o de ombudsman, em que você tenha o direito de falar o que quiser por X anos sem poder ser demitido. Presidente da Lojas Americanas, presidente da CEO qualquer uma, ele é autônomo, ele tem um cargo, mas tem um dono, alguém manda nele. Quem é que manda no presidente do Banco Central? Se amanhã ele quiser sair pelado pela rua rasgando dinheiro, ele tem esse direito? Ele é autônomo? Não. Autonomia com restrição. Acho que o mandato tem que ser coincidente e ele tem a questão da prestação de contas. Quanto à presença da Janja, acho que o Brasil leu algumas coisas nos entrelinhas das pesquisas. Como o Carlos Chagas falou, nós temos dois Brasis diferentes. O Brasil de nós, que pensamos em números, e o Paulo é o representante disso, ele pensa em números, sabe quanto é o juro real, e é o Brasil da gente que sabe que não tem um emprego, que a política que me tira a capacidade de investimento no trabalho mata de fome a pessoa. E eu tenho que dar mais Auxílio Brasil porque não tem emprego. Inflação nunca será boa, mas uma inflação e uma estagnação é pior ainda. Nós temos mecanismos de resolver isso. A companheira Janja fala com esse Brasil. Eu estava assistindo a posse, fiquei em casa, eu tinha sido convidado para ir para Brasília, no último minuto não consegui ir. Mas que gesto lindo de levar o Brasil de verdade a colocar a faixa no presidente. Aí ela ganhou o Brasil, enquanto o outro fugiu. Agora, Fernando, tem duas outras pautas assim que mostram um caminhamento do governo Lula na economia. Primeiro, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que é uma política que eu acho, pessoalmente, eu acho muito boa, porque movimenta a economia toda. O salário mínimo deve ter um novo reajuste, além do que foi aprovado no ano passado. R$18. Deve ir de 1.302, talvez, para 1.320. Eu acredito que vai ser um pouco mais do que isso. Com certeza. Mas tem a reforma tributária que o Caio tem que prestar atenção, porque pode prejudicar os municípios. Né? Bastante. Inclusive Santos. Fundamentalmente Santos. Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mais ainda, que tem porto e aeroporto. Santos tem porto. E São Paulo, turismo. São Paulo tem uma pauta muito grande de prestação de serviço. E esse é o ponto. Na reforma tributária, eu entendo que a reforma tributária vem sim para facilitar a burocracia, que realmente o empresário ele tem um trabalho muito grande para prestar contas para os três fiscos, municipais, estaduais e União. Ele tem uma burocracia. Então a ideia é simplificar. Porém, deve simplificar para o empresário, mas nós temos também que cuidar da federação. A federação é formada, União, Estados e Municípios. O que está ocorrendo? A proposta do Bernard Api, que está mais avançada para ser aprovada, mas eu acredito que nós teremos uma discussão muito grande, tem uma alíquota de 25% do IVA, que vai unir ISS, agregado, que conceitualmente é correto. Porém, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, tem 25% que vai de alíquota, que vai abranger ISS, ICMS e IPI. Vou me fixar no município, eu sou municipalista. Desses 25%, 2% ficam com municípios, ficam com os municípios, na origem. 9%
ficam com os estados e 14% ficam com a União. O ISS de Santos... Essa é a proposta. Essa é a proposta. O ISS em Santos é o tributo mais importante do município. Está na previsão orçamentária uma arrecadação de 1,2 bi. Quando nós perdemos essa arrecadação e passar para a União, e a União depois distribuir apenas 2%, o Santos é uma referência, saúde, educação, assistência social. Como nós vamos manter toda essa estrutura se vão reduzir essa arrecadação? Então nós temos que discutir por que o ISS, que é o que sustenta municípios como, só estou falando agora de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e tantos outros, para passar tudo para a União. E o mais perigoso disso tudo, só para concluir, nós vamos perder, e eu vejo que aí, nesse ponto seria inconstitucional, nós vamos perder a autonomia financeira, porque nós não vamos ter mais os nossos recursos para dispor da nossa maneira. Vai perder também a autonomia política. A Câmara Municipal não vai poder mais determinar a alíquota do ISS, porque o ISS está extinto. Aí nós vamos ficar com poucos recursos para a administração. Aí nós vamos com o PIDES na mão na União, dependendo de político, para pagar a despesa do dia a dia, de custeio. Então isso tem que ser muito bem pensado. Os municípios não podem perder ISS. Caio, rapidamente, você é deputado estadual não federal, essa discussão é na Câmara e no Senado, principalmente, mas vai ser discutida no partido, né? Bastante, porque todo mundo se fala na reforma tributária, mas a expectativa, pelo menos minha, era que os municípios pudessem estar mais fortalecidos com essa mudança. E o que a gente está vendo é que isso pode ser o contrário. Além do que, o ICMS entra nesse bolo e é o principal tributo estadual também. Então, com certeza, isso ainda vai dar muito pano para manga. E não é fácil chegar numa equação sobre reforma tributária. Agora, em qualquer situação, eu imaginei que os municípios ficariam com uma parte maior desse bolo final em relação aos tributos. Então, eu acho pouco provável que esse cenário apresentado avance no Congresso. Ainda rola muita água embaixo dessa ponte, ainda vai ter muita discussão, mas esse projeto inicial, como disse o Fernando Chagas, como analisou, realmente preocupa. Opinião Litoral para o intervalo rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. A gente recebe nessa quarta-feira como convidado o deputado estadual Caio França, do PSB, terceiro mandato, ainda não tomou posse da terceira legislatura, 15 de março, né? Mas é deputado pela segunda legislatura, vai começar a terceira. E comentam as notícias com você o Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, e o Fernando Chagas, que é cientista político. Caio, o Conselho Nacional de Justiça determinou o afastamento de uma juíza, Ludmila Grilo, lá de Minas Gerais, por descumprimento. Ela não ia no fórum, pedia, a gente fala home office, mas a linguagem certa é teletrabalho, né? Então ela queria o teletrabalho, não dava, ela não ia, morosidade processual, participação em empresa, o que é vedado, a única atividade que o juiz pode ter além é a docência, né, como professor. Vários problemas, ela deixou de cumprir determinações. Essa é uma questão que precisa ser vista, né, Caio? A punição de juízes e promotores, primeiro que ela é insuficiente, porque é uma aposentadoria compulsória, né? O país precisa rever isso, né? Muito. E assim, é uma punição que a gente acompanha pouquíssimas punições, e quando elas vêm nesse sentido. Então, eu não conhecia o caso específico dela para poder falar, mas tudo isso que você trouxe aqui, com certeza merecia uma punição muito mais exemplar, e infelizmente isso tem deixado o país inteiro estarrecido, porque teve uma época, não sei se vocês vão lembrar, lembra do Lalau? O Lalau. E aí, todo mundo esperando uma baita punição no Lalau. E aí a punição do Lalau é aposentadoria compulsória. Veja só, não tem sentido, realmente é algo que nós precisamos reavaliar, a questão das carreiras, das punições, dos critérios, e também de ter uma punição que seja mais dura aos juízes que comprovadamente ou são corruptos, no caso do Lalau, se eu não me engano era isso, né, corrupção,
ou nesse caso, de completamente desapegada aí, que não querer trabalhar, de fazer atividades que são proibidas pela própria carreira. Então, importante que o novo Congresso também possa repensar isso. Acho que tem, além da reforma tributária que nós falamos aqui, tem a reforma administrativa. Na reforma administrativa, penso eu que cabe também uma discussão a respeito das punições em relação aos servidores do judiciário, especialmente juízes. O Caio lembrou bem o caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, né? O Lalau. Inclusive, ele tinha uma relação com a nossa região, porque ele tinha uma mansão na praia de Poranga, né? Em Guarujá, né, Benjamin? Isso mesmo. Bem lembrado desse caso, a gente não precisa ir muito longe, nós temos também um desembargador que se recusou a usar máscara durante a pandemia e ainda chamava o Del Bel, né? Que era o secretário de segurança. Chama o Del Bel. Virou até meme. Mas eu acho que existe uma caminhada assim. A gente tem pequenos núcleos no Brasil de marajás. O poder executivo tem seus problemas, o poder legislativo, que o Caio está aqui representando a parte boa deste poder, mas a gente precisa colocar o dedo na ferida no poder judiciário. A gente viu recentemente uma briga jurídica e política que acabou com um ex-presidente sendo preso, depois o processo sendo anulado e hoje ele é o presidente da República. O juiz que teria sido parcial, hoje é senador, elege a esposa como deputada, ele que não era político. O Conselho Nacional de Justiça tarda e falha quando olha para a própria carne, quando faz os cortes. Essa juíza, talvez ela tenha sido punida porque ela fez a pior de todas as faltas, falou mal do judiciário em público. Enquanto ela não ia trabalhar, e lembrando que via de regra os juízes têm 2 férias por ano, que os horários de trabalho são diferenciados, os salários são muito diferenciados. Mas acho que serve como uma sugestão, no final do ano passado, o governador de São Paulo, ele coloca as câmeras de vídeo nos policiais. Reduziu em grande parte a mortandade do policial no cidadão. Certo ou errado, se era bandido, se era inocente, os números não mentem, diminuiu. Por que as audiências não são todas gravadas? Por que a gente não joga a luz naquilo que acontece entre 4 paredes no tribunal? Todos nós temos histórias de problemas com os judiciários nem sempre tão éticos. Talvez este momento que essa juíza seja punida, podia se abrir uma discussão no Brasil. Vamos democratizar a justiça também. É o único poder que não é eleito. Tem um ponto, Paulo, que é o que eu trabalho muito orçamento, né? Quando se fala que o funcionalismo ganha muito, o executivo é o que menos ganha. Depois Qual funcionalismo, né? O servidor do executivo. É o que menos ganha. O que fica no intermediário é o legislativo. Quando eu digo funcionalismo, não é o agente político. Agora, o que mais ganha e que tem mais prerrogativas, benefícios e privilégio é o judiciário. Isto tem que ser tratado. E eu avanço também um pouco. Outra coisa que nós temos que se tratar nesse momento não é só os 3 poderes, também o militar, as Forças Armadas. Em tudo que houve em 8 de janeiro, muitos estão sendo punidos pela Justiça Civil, enquanto que a questão dos militares, principalmente das Forças Armadas, estão sendo discutida dentro do STM, do Supremo Tribunal Militar, sem o foco que você falou. Então nós temos que discutir também o militar. O militar, ele quer ser político, ele que deixa a farda. E não volte mais, porque é muito fácil. O militar, ele deixa a farda, vai se candidatar, perde e volta. Quer fazer política? Vai para a vida civil e deixa a farda. Então, muitas coisas nós temos que rever no Judiciário e também nas Forças Armadas. Esse caso da juíza Ludmila Grillo é importante para que o país faça uma reflexão. Ela deixava de comparecer ao fórum, mesmo tendo sido recusado o pedido dela de teletrabalho, né, que é o termo para o que a gente fala home office, trabalhar em casa. Ela é acusada de morosidade processual, ela é acusada de participação em empresa, coisa que é vedada por um magistrado, e é acusada também
de críticas às cortes superiores, o que também é vedado ao magistrado. Ela deixa de cumprir a lei quando ela critica decisões do Alexandre de Moraes, do Barroso. Não é uma questão de democracia, é uma questão de lei, ela é obrigada a cumprir essa lei. Então, o Conselho Nacional de Justiça foi um avanço, criado em 2005, uma reforma tímida do judiciário, mas já possibilita punição a juízes, desembargadores, não é? Agora, é importante rever essa punição. Não é punição, afastamento com aposentadoria, continuar recebendo o salário. A gente precisa rever, criou o Conselho Nacional de Justiça, é importante, precisa rever a punição também. Caio, em Sorocaba, essa notícia quase foi censurada aqui. Em Sorocaba, um casal de pastores foi preso por acusação de lavagem de dinheiro do crime organizado. Esses pastores criaram 7 igrejas evangélicas com a denominação Assembleia Evangélica para as Nações, Assembleia de Deus para as Nações, e lavavam dinheiro foram rastreados 23 milhões de reais. Pois é. Sim, Paulo, ninguém está isento a ser fiscalizado e de demonstrar que, infelizmente, não tem moral para poder falar sobre nada. Então, assim, não pode ter uma proteção só pelo fato de ser da igreja, seja evangélica, católica, de matrizes africanas. Então, infelizmente, usou aí da boa fé das pessoas, né, para poder pregar, e estava lavando dinheiro para o crime organizado. Então, tem que investigar mesmo, seja lá qual for o caminho. Infelizmente, o crime organizado, de fato, está se organizando. Isso é mais uma prova de que, assim, eles não têm escrúpulos. Fala-se muito no transporte, fala-se em atividades que lidam ali com dinheiro. Forma profissionais do direito, né? Pois é, formas profissionais de direito. Então, é importante que a gente possa ter uma polícia forte, atenta, que possa investigar com força, seja lá o que for, porque, infelizmente, eles estão muito à frente em relação às ideias e à criatividade para poder ir além. Quem imagina que alguém possa usar a religião para poder lavar dinheiro para o crime organizado? E está aí mais uma prova. Então, que fique para a gente poder ficar atento que eles não têm escrúpulos. Por isso também é importante que a gente falou aqui sobre algumas atividades do Estado. É importante que isso fique claro também, porque hoje eles estão muito organizados para poder participar, inclusive, de licitação, para poder participar de concessões, por que não, né? Montar empresa e poder... Da OS, né? Pois Organizações sociais. Agora, Benjamin, a gente já avançou um pouco no tempo, mas é importante registrar que o Carnaval de Santos, que é antecipado uma semana de escolas de samba, já tem vencedor, a Unidos dos Morros, com enredo homenageando o empresário Armênio Mendes, um visionário que deixou marcas mesmo na vida da Baixada Santista, não só em Santos, São Vicente também, o Brisamar, né? Ganhou o Carnaval com a X9 em segundo e a União Imperial em terceiro. Na Bahia já tem Carnaval de rua desde ontem, né? A Bahia já tem Carnaval de rua. E Recife esse ano tem a volta dos bonecos gigantes. Na verdade, na Bahia, o encerramento do Carnaval foi anteontem do ano passado. E aí fica, eu tive essa semana... O Carnaval do ano passado foi até anteontem. Ontem e o Carnaval com começou exagero, hoje, né? E aí fica a minha sugestão, eu tive recentemente com o prefeito de Santos, e às vezes a gente questiona um pouco o marketing da cidade. Santos é a única cidade que tem 2 semanas de Carnaval, porque antecipa o Carnaval em uma semana. E nesta semana vai ter os blocos, as bandas. É uma catarse coletiva, é um momento que a gente precisa mesmo soltar as bruxas, berrar, se divertir. Quem é do tempo mais antigo se vestia de mulher. Carnaval muda conforme o tempo. Não muda 2 coisas, o direito à alegria e a verdade inconteste. O ano começa na quarta-feira de cinzas. O pai do deputado gostava muito dos bonecões, né? Ele tem uma ligação forte com Pernambuco, né? É verdade. Usava nas campanhas. O prefeito agora, o João, também, do Recife, um grande amigo. Só para reforçar, eu tive presente no Carnaval, achei as escolas estavam muito boas, bem organizadas, então também fazer um elogio aqui à Secretaria de Cultura que cumpriu à risca
E tava um belo carnaval de Santos mesmo. Vai ter baiana sem tabuleiro em São Vicente? Vai ter, parece que vão concentrar num único lugar, não vai ser o desfile como sempre é. Parece que em parceria aí, em orientação da Polícia Militar, vai se concentrar na praia, parece. E o prefeito vai ser aplaudido ou vai ser vaiado? Se ele for nas vaianas. Não, aí não é comigo, deixa que o povo decide, né? Eu cumpro a minha missão aqui como deputado, mas espero que possa ser aplaudido, claro. Cometer uma inconfidência aqui. Nos anos 80, tinha uma escola de samba do Marapé. Mas tinha alguém que tinha uma ficou ala. em terceiro, né? Que tinha uma ala que só tinha gente do Joinville, da praia. Não vou dizer quem é, né? Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação como comentaristas do Fernando Chagas, do Benjamin Rodrigues Lopes, agradecendo a presença do deputado estadual Caio França aqui como convidado. Boa sorte aí. Muito obrigado, Paulo. No terceiro mandato que já vai Terceiro começar, mandato, né? Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.